Paz de pet, paz de planta e agora paz de bebê reborn. De plástico, sem alma, sem choro, sem fralda suja, perfeito. Quase um salvador do nosso grande vazio existencial. Mas isto se trata apenas do nosso grande ego ferido. A gente com esse grande vazio existencial, a gente sempre está procurando coisas para preencher quando na verdade tudo que a gente precisava entender era a respeito de quem nós somos, da onde nós viemos. E nós simplesmente é simples, era só entender que o próprio Deus nos criou e nós precisamos entender quem nós somos nele para não ter essas loucuras, essas idiotices como adultos criando o bebê reborn, gastando dinheiro com o bebê reborn, gastando tempo com o bebê reborn, ou também os pais de planta, ou de pet, ou tantas outras coisas que a gente vê nessa geração caótica. Mas é isso aí. Senhoras e senhores, Felipe Roque aqui, seja muito bem-vindo a mais um vídeo e nós vamos falar aqui desse assunto que, puxa vida, né, velho? Quando você pensa assim, não tem como piorar. Aí vem os adultos querendo criar bebê reborn. Bebê de plástico, bonecos. Se antigamente a gente comprava bonecas para as nossas filhas, para que elas brincassem, né? Agora a gente gasta milhões. Milhões? É, porque se um bebê reborn custa ali entre os seus 407 mil reais. Mas é isso aí. Vamos lá falar desse assunto. Antes de mais nada, se inscreva, comenta, compartilha, ajuda a gente aí, pelo amor de Deus, meu. Cara, a gente vive numa geração que rejeita a responsabilidade, mas busca companhia, saca? Então, assim, a gente vive vendo essa geração que não quer ter filhos, mas quer ter bebê reborn. Então, eu não quero ter a responsabilidade de ter uma criança, porque a criança ela vai se sujar de cocô, a criança ela vai fazer xixi na gente, a criança ela vai gofar na gente. Mano, o ser humano não quer mais ter esse tipo de sensação. E é louco, porque quando você passa por essas fases, lá na frente você começa a contar, você acha engraçado. Isso em outrora, de certa forma, é bom. No momento ali, a gente, meu Deus, me sujei ali de caquinha de neném. Nossa, que fedor. Aliás, cara, por que caquinha de neném fede tanto? Se ele só toma leite? Alguém me explica, pelo amor de Deus. Mas vamos lá. Então, hoje em dia, a galera não quer. Eu não quero ter filhos. Eu quero simplesmente os nossos queridinhos bonecos de plástico, porque é perfeito, tá limpinho, ele não vai cagar, ele não vai sujar, ele não vai fazer qualquer outro tipo de coisa. Aliás, ele não vai crescer, ele não vai ter a crise da adolescência. Esse bebê reborn, ele não vai me dar desprazeres. Nossa, o meu filho pode se tornar isso, pode se tornar aquilo. Então, o bebê reborn nem vai dar o prazer ou o desprazer de todas as coisas que nós podemos passar ou ter com os filhos reais. Essa geração não quer se dar, essa geração quer simplesmente ter o controle das coisas. Eu não quero mais me doar, eu não quero mais é, 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 fazer algo por alguém, ser algo por alguém, que é o que o Evangelho nos ensina. Eu sempre digo e volto a repetir novamente: o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, não é sobre mim, sobre o meu egoísmo, sobre as minhas coisas, sobre os meus desejos, os meus sonhos, os meus prazeres. O Evangelho é sobre Cristo em mim, pelo outro. Mas essa geração não quer mais isso. Essa geração tão pouco quer Cristo. Essa geração tão pouco quer o Evangelho. Essa geração quer simplesmente inventar a cada vez mais e mais coisas inúteis para preencher esse vazio existencial.
Sacou? Mas é isso aí, velho. Nessa mesma prateleira, nós temos os pais de pet, os pais de planta. Então a galera faz aniversário para cachorro, a galera compra um bolinho para cachorro, a galera gasta dinheiros e mais dinheiros, rios de dinheiro com cachorros. Paga 4.000, 7.000 em cachorrinhos, porque eles são peludinhos. Como é que é aquela raça, velho? É não sei o que, split alemão, sei lá. Então, cachorrinhos de 4, 7 mil reais, mas a gente não tem coragem de pegar 4.000 reais para abençoar alguém, a gente não tem coragem de pegar 7.000 reais. Não, fulano, toma aqui para ajudar você, mas a gente gosta de pegar o dinheirinho e mimar o nosso cachorrinho, mimar a nossa planta. Cara, eu fui um cara que sempre gostei de cachorro, mas fazer tudo isso. Aniversário pra cachorro. Nossa, mano. Ai, mas é isso, essa é a geração. E agora nós temos os pais de silicone, né? Tudo cuidadosamente higienizado, emocionalmente seguro, sob medida para um coração que não suporta o outro, mas ama a si mesmo em um loop infinito para preencher esse vazio existencial. E esse é o nível dessa geração. Uma geração que quer bebê reborn, que quer criar pets como filhos, que quer ter as suas inúmeras plantas e dar nomes a elas e conversar com elas e dar bom dia para as plantas, mas no meio da rua não dá um bom dia para ninguém, né? Então a gente vê essa geração que gasta dinheiro com pets, com bebê reborn. Aí, quando o morador de rua tá precisando, a gente sobe o vidro do carro. Não, não vou ajudar não. Aí quando o morador de rua tá ali simplesmente querendo almoçar. Ah, não, ele chegou aí com as próprias pernas, beleza. Mas a palavra de Deus vai dizer que se nossa justiça não exceder a justiça dos escribas e dos fariseus, nós não herdaremos nem sequer, não herdaremos, na verdade, o reino dos céus. Nem sequer entraremos no reino dos céus. Então, olha, para pensar o tanto que nossa justiça precisa chegar o mais próximo da justiça de Deus. Salmos vai dizer que a base do trono de Deus é justiça e retidão. Então a gente precisa estar focado nisso, a gente precisa buscar por isso, parar de gastar nosso tempo, nosso dinheiro com coisas irrisórias que nada tem a acrescentar. Então, assim, essa geração fica criando os seus próprios ídolos para preencher esse grande vazio. Calvino já dizia que nosso coração é uma fábrica de ídolos, é uma grande fábrica de ídolos. Então a gente está sempre criando cada vez mais e mais ídolos e mais ídolos, porque a gente não quer olhar para o Criador, a gente não quer olhar para Cristo, a gente quer ficar inventando coisas e sendo pessoas idiotas, pessoas ignorantes. A gente quer coisas que não vão nos confrontar. A gente quer o nosso Jesus Reborn, né? É o Jesus que não vai nos confrontar. Jesus do qual a gente construiu a nossa imagem, a nossa semelhança. Um Jesus perfeitinho que não fala. Um Jesus que vai estar lá bonitinho na manjedoura. Esse Jesus que vai estar lá, nossa, os animaizinhos atrás ali. Aqueles animaizinhos também não vão se mexer. E esse é o Jesus para essas pessoas. Um Jesus que não vai confrontar pecados. Um Jesus reborn que vai estar ali tão perfeitinho, tão bonitinho, dos olhos azuis, né? Então é bem melhor ter um Jesus reborn, onde eu controlo ele, onde ele não diz nada sobre os meus pecados e eu continuo a viver minhas próprias paixões e desejos, mas ainda tenho Jesus comigo. No final das contas, eu ainda sou crente. No final das contas, eu ainda sou o evangélico, o que escuta música gospel, mas eu prefiro ter o meu bebê reborn do que procriar como Jesus, como a Deus nos ensina em sua palavra, né? O próprio Jesus também, enfim. Então, e o bebê reborn é simplesmente esse símbolo perfeito. Parece real, mas não tem vida, como muitos relacionamentos modernos que nós podemos ver hoje em dia.
esses relacionamentos modernos são simplesmente fruto do irrelacionamento, se assim podemos dizer, nem sei se existe essa palavra, desse relacionamento irreal que nós não temos com o Criador, que nós não temos com o próprio Jesus, porque o Jesus que a gente quer é um Jesus a nossa imagem e a nossa semelhança. Então é muito fácil ter um Jesus reborn, um Jesus inativo, um Jesus sem controle, certo? Esse Jesus não vai confrontar os meus pecados, esse Jesus não vai dizer que eu tenho que morrer, que eu tenho que nascer de novo. Esse Jesus está tranquilão ali, na dele, bonitinho, na manjedoura que eu fiz, e ele não vai dizer nada a respeito daquilo que eu tenho que mudar, porque na verdade o que importa são os meus desejos, os meus sonhos, os meus prazeres, e a gente vai vivendo como os pais de pet, os pais de planta, os pais de bebê reborn, né? Enfim, a Bíblia já nos alertava a respeito de tudo isso. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 1 e 2, vai dizer que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas e amantes de si mesmos. Tudo isso que a gente vê nessa geração é fruto do egoísmo, do eucentrismo, daquilo que eu tanto quero. Eu só me importo comigo, não importa aquilo que eu tenho que fazer para chegar aonde eu quero chegar. O que importa é as coisas sobre mim. Mas sabe por quê? Porque cantaram pra gente que éramos especiais, éramos espelho, né? O ouro puro de Ofir, que éramos prioridade. Esqueci agora o tema dessa canção. Raridade. Nós somos a raridade. Nós somos o ouro puro de Ofir. Agora eu lembrei da música. Mas é isso, porque se eu estou escutando que eu sou tão especial, mas eu sou tão importante, então eu preciso ter os meus desejos cumpridos. E não que Jesus não se importe conosco. Jesus Cristo nos ama. Jesus Cristo morreu naquela cruz para que nós pudéssemos entender e sermos alcançados pela graça, pela salvação. Mas não é essa importância que você está pensando, não é essa raridade que você pensa que é, esse ouro puro de Ofir, essa pedra preciosa, esse alecrim dourado, né? Lá em Romanos 1:25 vai dizer: trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram coisas criadas em lugar do Criador. Como eu disse, e nosso coração é simplesmente uma fábrica de ídolos. A gente sempre está criando aquilo que representa os nossos prazeres, desejos, a gente sempre está criando deuses para nós mesmos, porque esses deuses que a gente cria não nos confrontam. Esses deuses não nos diz sobre mudança, sobre nascer de novo, sobre amar o outro, sobre se dar pelo outro. Mas é isso. Não dá para esperar muito de uma geração que briga por bebê reborn. Eu preciso de um advogado, porque agora eu me separei e eu preciso que ver com quem vai ficar a guarda do bebê reborn. Meu Deus do céu. Cara, isso não é só ridículo, isso é pecaminoso, isso é idolatria de afeto. É a tentativa desesperada de preencher esse vazio que somente Cristo pode preencher. As pessoas vão dar voltas e voltas, tentando entender a si mesmo, tentando preencher esse vazio. E Cristo está simplesmente aqui, ó, ao nosso lado. Cristo está simplesmente estendendo a sua graça, mas a gente prefere buscar os nossos próprios ídolos. Enquanto isso, enquanto milhares de pessoas gastam seus milhares em bonecas que não choram, crianças reais choram de abandono. Enquanto cuidam de plantas com nomes, deixam o coração seco. Enquanto criam ídolos silenciosos, ignoram o Deus vivo que fala pela palavra.
nós, né? Tudo aquilo que a gente fala não é acusando você daí, né? A palavra de Deus é como espada de dois gumes que corta tanto aí quanto corta aqui. Eu também preciso diariamente tomar cuidado para não criar os meus próprios ídolos. Tem algo que a gente precisa entender, é que nós não precisamos de bebê reborn. Nós não precisamos ser pais de pet, criando cachorros como se fossem nossos filhos. Nós precisamos criar, lógico, alimentá-los, assim, cuidar, dar carinho, enfim. O que a gente não precisa é idolatrar essas coisas ou substituir aquilo que nós deveríamos fazer como justiça de Deus, como justiça que a Bíblia nos ensina, né? A gente não pode deixar de amar o próximo porque nós estamos perdendo tempo com o bebê reborn e plantas e pets. No meio de tudo isso que a gente precisa entender, nós precisamos nascer de novo. O ser humano precisa entender, ele precisa nascer de novo. Ele precisa nascer em Cristo, ele precisa entregar a vida a Jesus. Não deixe de comentar, não deixe de compartilhar, se inscreva aqui no canal, deixe aqui nos comentários o que você pensa a respeito de tudo isso. E vamos para cima, Deus abençoe vocês, é nóis!